Não adianta esconder a história. Ela sempre vai aparecer de uma forma ou de outra, ainda mais nesses tempos, meus irmãos, tempos trabalhosos, eu não tenho dúvida. Os fenômenos paranormais têm acontecido de uma forma como nunca antes já vista. Infelizmente as pessoas estão tão abobalhadas ou presas nas suas próprias bolhas que nem conseguem enxergar. Mas já começa a virar matéria, inclusive da grande mídia. Essa, por exemplo, foi parar no site da Terra. Aí, ó, fenômenos sobrenaturais assustam em fazenda do interior de São Paulo. Quando você vai dar uma olhada na notícia, ó, segundo o investigador Matheus Moraes, uma ponte que divide as propriedades é o ponto central de fenômenos paranormais. As fazendas são marcadas por uma disputa de terras que já vem se arrastando por mais de 3 décadas. Então, só para resumir aqui, um dos fenômenos que mais me chamou a atenção, se fosse perto eu com certeza iria, é esse, ó. Ele afirma que já enfrentou sensações de medo, tortura e perda de energia. Segundo o relato de um morador local, após as 3 horas da manhã, pessoas que andam pela área não conseguem sair do lugar, movendo-se em círculos. Pesquisando e indo atrás dessas lendas, meus irmãos, eu já vi que realmente isso acontece. Marcando inclusive no GPS, você anda para frente e o GPS marca como se você estivesse em círculo, como se você estivesse preso num tipo de loop, uma dimensão onde você fica ali rodando, né? Muitas pessoas que caçam no mato já falam de entidades assim como, por exemplo, a comadre fulozinha, né? Ou caipora em algumas regiões do Brasil. Então esses fenômenos sempre existiram, meus irmãos, e estão acontecendo com tanta abundância que começam a ganhar inclusive matérias na grande mídia, né? Nos tais portais de informação segura, né? Como o Terra, por exemplo. Então vejam que não é uma coisa, isso é coisa de crente doido, isso é... Não, está acontecendo mesmo, meus irmãos, e eu acredito que informações como essa que acaba de aparecer, por exemplo, como esse amuleto, né? Tá aqui a matéria, ó, foi a mais pedida dessa semana, agradeço a todo mundo que mandou. Amuleto encontrado retrata capítulo diabólico excluído da Bíblia, né? E aí é uma prova cabal, né? Porque tem um medalhão que foi encontrado mesmo, meus irmãos. E a gente vai ver os detalhes disso, eu já sei que você tá pra lá de curioso. E como não há tempo a perder, pega agora mesmo aquele velho e bom miojo com sardinha e vamos iniciar o nosso quadro. Uma descoberta feita por arqueólogos na antiga cidade de Adrianópolis, localizada na região de Esquipazá, na Turquia, chamou a atenção. Eles desenterraram um amuleto do século V d.C. que retrata o lendário rei Salomão. Filho do rei Davi, o personagem bíblico está associado a um texto apócrifo intitulado Testamento de Salomão, ou melhor, o Testamento de Salomão. Escrito entre os séculos I e V d.C., esse capítulo foi excluído do livro sagrado do cristianismo devido ao seu foco em magia e demonologia. Inclusive falei já dele, tem bastante coisa do nosso diário. Claro que eu não coloquei aqueles ensinamentos que estão ali, pois eu não concordo. Acho que Salomão, a minha visão sobre isso, aqui na matéria vai estar um pouquinho disso também, mas eu acho que ele foi enganado. Mas eu vou deixar para que você escute o que a matéria está falando, porque realmente tem no Testamento de Salomão, tá certo? Eu vou dar minha opinião depois. Ele descreve como o arcanjo Miguel entregou a Salomão um anel mágico. O objeto permitia que ele conversasse, interrogasse e controlasse demônios, conferindo-lhe poderes sobre o mal. Inclusive, o templo dele teria sido construído assim, tá certo, meus irmãos? E já era um processo que os egípcios conheciam. Eles invocavam essas entidades, chamavam por nomes diferentes e invocavam, Essa era a explicação oficial, mas cria-se ET e não sei o que. Eu sou aberto a todas as teorias, mas para mim é isso aqui que aconteceu. Você sabe que uma pessoa endemoniada ela tem a força de muitos homens, no corpo, não importa se é mulher, se é menino, fica realmente muito forte, é difícil você conter, e eles faziam exatamente isso. Pense como você quiser, mas eles invocavam essas entidades, colocavam ali nos escravos e mandavam que eles fizessem um serviço e eles faziam ali sem cansar. Então essa seria, inclusive, a forma como Salomão construiu seu templo e as pirâmides do mesmo jeito. Continuando aqui a matéria, meus irmãos. Segundo os arqueólogos, pesquisas anteriores encontraram evidências de uma unidade de cavalaria na mesma região. Salomão era considerado uma figura protetora da cavalaria romana e bizantina em Adrianópolis. Em uma das faces, o amuleto traz a inscrição, você pode ver aí comigo, ó, Nosso Senhor venceu o mal. Já a parte de trás está gravada com os nomes dos 4 arcanjos, Azrael, Gabriel, Miguel e Israfil, sublinhando seu propósito com o objetivo de conotação divina. Aqui a gente está vendo um dos lados desse amuleto. E para finalizar está aqui, ó, o rei Salomão ainda é considerado uma figura central nas 3 principais religiões abraâmicas, enquanto na Torá e na Bíblia ele é mencionado como governante. No islamismo também é reconhecido como profeta.
A descoberta indica mais uma evidência do sincretismo religioso e das práticas espirituais do período do Império Romano, tárdio na região de Adrianópolis. E aqui encerra a matéria. Então veja, meus irmãos, um artefato, né, realmente muito antigo, e não tenham dúvida, né, que o original vai parar na mão de algum poderoso, né? Se vocês não sabem, meus irmãos, existe essa teoria que esses artefatos que você vai no museu dizendo, olha aqui é a obra original de Michelangelo, não sei o que lá, né, essas pinturas, essas artes e artefatos, incluindo até os ossos de dinossauros. O que você vai ali que eles dizem que é o original, na verdade não é, né? Esses estão nas mãos dos multibilionários e fica indo de uma mão para outra, sabe? Eles guardam aquilo ali a 7 chaves, né? O que nós vemos são réplicas idênticas, né, construídas em cima daquelas que colocam ali, né? Mas não são a verdadeira, segundo algumas lendas, tá certo? E eu não tenho dúvida que um objeto como esse, tão antigo, ele vai ser disputado às tapas por essa elite das sombras, né? Agora, o fato é, meus irmãos, que eu não sei por qual motivo, né, algumas partes da Bíblia ela foi removida no Concílio de Nicéia, porque na verdade não existia a Bíblia, né? Existia aqueles monte de papéis enrolados ali, aqueles papiros, e os profetas carregavam aquilo para cima e para baixo. E quando foi, né, entrar num acordo que houve o Concílio de Nicéia, né, que o Império Romano já estava mal das pernas, viu que ia perder o controle e resolveu de fato, né? O Constantino disse que se converteu. Enfim, acho que é verdade porque ele deixou para se batizar no último dia de vida, né? E existe a crença católica que quando você se batiza, você fica santo, né? Todos os seus pecados são perdoados. Então ele deixou para fazer no último dia. Uma pessoa que estivesse falecendo, né, se não acreditasse realmente naquilo, não faria, né? Agora ele sabia que o que ele precisava fazer era pecado, né? O que ele fez foi colocar todo o paganismo dentro da religião, né? Foi o que ele fez. Aí criou ali os dias que eram homenageados e comemorados das entidades pagãs, ele foi trazendo ali para o cristianismo. Olha, não, isso aqui vamos colocar São Pedro, dia de fogueira, dia do sei de quê, de casamento, né? Aquela coisa que você diz, poxa, mas onde é que Jesus comemora essas coisas? Não tem, né? Você lê a história ali, não tem. Mas ele colocou, fez dessa maneira inteligente, né? Usou o argumento na época para que fosse aceito pelas pequenas seitas do cristianismo, né? Que eram vários grupos. Ele usou o argumento que era uma questão financeira, né? Que Roma dependia daqueles feriados, muitas pessoas vinham comprar, o comércio funcionava, afinal de contas, por mais religiosos que fossem também, eles precisavam também vender, precisavam comprar, e aquelas datas ali traziam muita gente, eram datas de comércio. Não é feito hoje, se você falar em tirar esse Natal, que a gente hoje já sabe, né? Tem a noção que esse Natal aí ele não vale nada, né? Cristo não nasceu nessa data, não nos mandou levar pinheiro para casa, não mandou colocar presentes embaixo dessa árvore, isso tudo vem de Tamuz, mas as pessoas continuam porque virou já, né, um feriado onde as famílias se reúnem, virou tradicional. Então, quando você fala, eu mesmo defendo o quê? Que esse dia você tem que vender, você tem que comprar, você tem que continuar trabalhando, você não deve parar, né, para homenagear esse Natal que está aí de forma alguma, porque era assim que os pagãos faziam. Esse dia eles estavam ali adorando Tamuz, Semíramis, né, e a gente não pode participar da mesma cultuação, né? Então nesse dia eu uso para trabalhar mais, para vender, comprar. Davi, quando o comércio é fechado, no dia 25, aí a gente vai fazer aquele servicinho, dar uma lavada no carro, uma polida, consertar um telhado furado, inventa alguma coisa para fazer, né? Mas não é uma data que eu pare para descansar, não gosto, né? Porque era isso que os pagãos faziam e eu não vou imitar, né? Inclusive deu uma maior polêmica naquele ano passado, né? Porque tem gente que não tem a capacidade de entender o óbvio, mesmo você explicando, mesmo você desenhando, né? Cada um vê o que quer ver, é como um louco, né? Você tentar tirar um louco de uma loucura é complicado. Então, resumindo isso aqui, meus irmãos, o Constantino fez isso e para mim, né, ele ter se convertido no último dia dele de vida mostra que ele realmente se dobrou ao cristianismo, né? Ele realmente acreditou e foi esperto, né? Deixou para o seu último dia de vida. No entanto, o paganismo ficou dentro e muitas coisas daquela cultura pagã foi absorvida também. Essa é a parte ruim da história, né? E na construção, né, das nossas Sagradas Escrituras, da Bíblia, eu discordo quando o pessoal diz que mudaram muitas palavras. Não, quando eu vou ver, o sentido das histórias continua o mesmo, né? Você não encontra uma versão que Davi não tenha cometido o pecado com Batseba, você não encontra outra história com o rei Saul, você encontra as mesmas histórias, né? É claro que vai ter a diferença ali das letras, das traduções, de idioma para idioma, até porque tem termos que determinados idiomas criam que não existe na outra língua. Então você tem que procurar ali uma coisa que se encaixa. Aí o pessoal fica, não, porque não mudaram nada, né? A grande verdade é essa. Até agora eu não vi ninguém provar assim, olha aqui, um texto com um sentido diferente. Você não encontra isso, né? Você encontra com mais detalhes muitas vezes. E esse Testamento de Salomão,
assim como o de Enoque, né? Talvez pudesse estar na Bíblia. É claro que há ensinamentos ali que realmente são pesados. Eu até entendo de ter tirado, meus irmãos. Eu mesmo faço questão de nem falar deles aqui nos vídeos e separei do nosso diário. Também separei, porque eu acho que se você ficar mostrando, falando sobre essas coisas, as pessoas simplesmente vão fazer, né? Mas também tem um motivo que ontem mesmo eu estava pensando sobre isso. Eu nem tinha visto essa matéria, né? Eu estava pensando sobre isso. Eu digo, será que uma das coisas também de tirarem esses ensinamentos foi para que as pessoas não aprendam a lidar com o espiritual, né? Para que essa seja uma informação guardada, porque, meus irmãos, cada vez mais está quase que provado já que o nosso passado não era tão ignorante como eles querem que a gente acredite, né? Cara, esses dias mesmo, e eu quero fazer um vídeo, né, sobre sereias de novo. Eu fiz um vídeo bem antigamente, né, sobre sereias, e mostrei um programa que estava satirizando as lendas, né? E isso, infelizmente, foi uma falha. Mas eles fizeram a sátira justamente porque começou, né, com o advento da internet, ou seja, a popularização. A internet já é muito antiga, né, desde a segunda treta. Mas desde a popularização dela, eles tiveram aquele choque com imagens que estavam aparecendo, né, imagens tidas como verdadeiras. E um dos motivos de não quererem, né, que a gente soubesse disso é para não atrapalhar os negócios. Vocês sabem as perfurações que existem em alto mar, né, atrás de petróleo, cabos que passam para lá e para cá. E se existissem esses animais raríssimos, né, poderia atrapalhar muita gente. Então, enfim, né, é uma coisa que eu quero deixar para comentar nos outros vídeos. Mas, cara, olhando assim, aí você vê que a gente não conhece nem o nosso passado direito, né? A gente sabe o modo operante do sistema, e por isso a gente sabe que a história é uma mentira, porque uma mentira repetida, muitas vezes, ela acaba sendo verdade. Agora você imagina por muitos anos, muitas décadas, e essas décadas se tornando séculos, né? Quem vivenciou, e a gente vê isso com a grande mídia, né? Quando você tá lá em um evento traumático, por exemplo, né, uma coisa terrível que aconteceu, um incêndio, alguma coisa desse tipo, né, que você tá lá e você vê depois como a mídia noticia isso, você na hora já diz, não foi assim como eles estão dizendo, não, eu tava lá, não foi bem assim. É difícil uma pessoa dizer, não, a mídia passou 100% do jeito que tava. Agora você imagina isso através dos séculos, né? Então, meus irmãos, é uma mentira literalmente, tá certo? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas esse é um tema que a gente precisa falar mais. Eu vou trazer mais detalhes, inclusive algumas páginas do diário que eu já prometi para vocês. Se eu não conseguir lançar, pelo menos eu vou falando aqui com vocês e fazendo com que muitos raciocinem sobre, né, através dos nossos vídeos. Então é isso, meus irmãos. Vou encerrando por aqui. Agradeço a cada um de vocês. Um abraço e nós seguimos juntos. Fui!